Ah, Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Então, buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Pois à sua direita a sabedoria vai prolongar os seus dias, vai prolongar a sua vida aqui na terra. E a sabedoria sendo colocada à sua esquerda te trará riqueza e honra. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura e vamos começar o nosso dia de hoje. Então, sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é dia 6 de junho, quinta-feira, dia 6 de junho, e o ano é 2024. Então, sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, pois não existe nenhum leão lá fora pronto e preparado para te atacar e para te devorar, pois o seu único e maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. É você que coloca todos os limites na sua vida. É você que cria todos os seus inimigos através da sua mente subconsciente. Pois você foi feito para reinar aqui nesta terra, para governar toda esta terra. E é devido aos seus limites, devido à sua mente, devido à sua mente subconsciente, que faz com que você não alcance os seus objetivos, que você não corra atrás do seu propósito, que você não busque o seu propósito. Por quê? Porque a sua mente te limita de todas as formas. Então procure esvaziar a sua mente, procura limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, todas as limitações, todas as crenças, toda a escuridão, todas as trevas, e colocar somente a luz de Deus. Pois quanto mais sabedoria você adquire, mais você expande a sua mente, a luz de Deus vai entrando e as trevas vão saindo. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura da Bíblia de hoje. E hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 19 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos, e somente os tolos já sabem de tudo e não precisam aprender mais nada. Ok? Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar a palavra de Deus, uma palavra de motivação, de paz espiritual, de fé, de confiança, de vida plena para a vida das pessoas. Então, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isto for muito para você, então deixa apenas o seu like, perfeito? A mãozinha ali de positivo, ok? Então vamos começar a nossa leitura, e para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida. As pessoas acham que a Bíblia é um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso. É também um livro religioso, mas a Bíblia nada mais é do que um livro de sabedoria, um manual de instruções para que você aprenda a tocar a sua vida da melhor maneira possível, te trazendo sempre os maiores benefícios e todas as coisas boas que Deus fez para você. Então a Bíblia é um manual de instruções onde você vai encontrar respostas para todas as perguntas, todas as questões, todos os problemas que você esteja enfrentando na sua vida. Aqui no nosso manual de instruções você vai encontrar respostas e as soluções, o que você deve, que você pode fazer para melhor conduzir a sua vida. Perfeito? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de
Josué, que é o sexto livro da Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. E o nosso trabalho aqui é ler livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo, ok? Ler e comentar, ler e explicar, ler e transmitir entendimento e discernimento para vocês. Então já fizemos a leitura dos capítulos anteriores do livro de Josué. É claro que nós começamos lá pelo livro de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio e agora chegamos em Josué. Fizemos a leitura de todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Josué, por Moisés, aliás. Então chegamos no sexto livro, que é o livro de Josué, e estamos no capítulo 19. Significa que já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, ou seja, do 1 até o 18. Então, se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria, recomendo que você, então, assista aos aos vídeos anteriores para que você adquira sabedoria para tocar a sua vida da melhor maneira possível. E no capítulo 19 do livro de Josué, no seu versículo 1, diz assim: E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. Então, o que significa esta segunda sorte? Porque as outras tribos já receberam suas heranças de terra, ou seja, sua porção de terra distribuída ali por Josué, aquelas terras que foram conquistadas ali na famosa terra prometida. Então a segunda sorte saiu para a tribo de Simeão, das famílias de Simeão. A primeira sorte que foi dita aqui está no capítulo 18, que foi distribuída para Benjamim, filho de Jacó, o segundo filho mais querido por Jacó, pois o primeiro era o famoso José do Egito. Então a segunda sorte saiu aqui para os filhos de Simeão, porque essas 7 tribos, elas ficaram por último ali, porque elas não se anteciparam. As 5 primeiras tribos, ou seja, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Benjamim, aliás, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, a tribo de Judá, essas tribos se anteciparam e já solicitaram e requereram as suas porções de terra ali junto a Josué. Então elas se anteciparam e fizeram isso, ou seja, solicitaram as suas terras ali junto a Josué. Perfeito? Já as 7 tribos restantes, remanescentes, elas ficaram ali tipo sem fazer nada, esperando que Josué tomasse alguma providência e fizesse alguma coisa por elas. Porém, Josué chamou a atenção dessas tribos, né, e disse a eles: vocês estão aí parados sem fazer nada, vocês precisam andar pelas terras, né? No caso aí, peguem representantes de cada tribo devia pegar 3 representantes, né? E que estes representantes andassem pelas terras e descrevessem as terras que eles gostariam, ou seja, por onde eles andassem, por onde eles andassem, que ainda não estivesse ocupada, que aquelas terras ainda não estivessem ocupadas pelas as 5 tribos primeiras, né? Então aquelas terras seriam dadas a eles por possessão, perfeito? Porque aquelas tribos ficaram ali esperando que Josué fizesse alguma coisa. As outras não, já se anteciparam e pegaram ali as suas porções de terra. Então Josué chamou a atenção dessas tribos, falou que eles estavam acomodados, que não estavam fazendo nada, que eles deveriam ir atrás do que pertencia a eles, do que Deus tinha dado para eles. Então foram designados ali de cada tribo 3 representantes. Esses representantes andaram pelas terras, descreveram aquelas terras, trouxeram para Josué, e agora Josué está dando a eles as porções que
são deles de direito, perfeito? Então a segunda sorte, a segunda tribo, na verdade, que recebeu das 7, né? Das 7, porque as outras 5 já tomaram posse das suas porções de terra, né? Das suas terras. Então essas 7 tribos, a segunda é a tribo de Simeão. A primeira foi a tribo de Benjamim, a segunda a tribo de Simeão. Simeão, que era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, homens, e uma filha mulher chamada Diná. Diná, que era filha da sua primeira esposa, a primeira esposa de Jacó, chamada Lia. Pois Jacó se casou com as duas irmãs, a irmã mais velha, chamada Lia, e a irmã mais nova, que era a que ele mais amava, chamada Raquel. Então, com Lia, ele teve a filha, a única filha, né, que ele teve, chamada Diná. E no total, Jacó, ele teve 12 filhos homens. E é por isso que o Israel, né, o povo de Israel foi formado por 12 tribos, as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó. Perfeito? Então, neste capítulo aqui, nós vamos descrever, né, todas as tribos, né, o que ficou, o que foi dado por herança, as porções de terra que foram dadas por herança ali para para as tribos, ou seja, para as 7 tribos remanescentes dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Então a segunda tribo é a tribo de Simeão, né? Versículo 2: E eles tiveram por herança Berseba, Eseba, Emolada, Hazar Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Morcabote e Azar-Susa, Bet-Lebaote, Saruém, 13 cidades e suas aldeias. Saruém, 13 cidades e suas aldeias. Aim, continuando, versículo 7. Aim, Rimon, Eter, Assã, 4 cidades e suas aldeias. Versículo 8. E todas as aldeias que ficavam ao redor destas cidades até Balaat-Ber, Ramã do Sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Então você percebe aqui que já é bem menos terra do que receberam as 5 primeiras tribos, né? Aquelas que se anteciparam e solicitaram junto a Josué e a Moisés suas porções de terra. Versículo 9. Da porção dos filhos de Judá era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. Então você percebeu aqui que a tribo de Judá, ela pegou uma porção muito grande de terra. Perfeito? Então sobrou pouco para as outras famílias, para as outras tribos. Então a tribo aqui de Simeão, ele ficou ali no meio, dentro da tribo de Judá, pois Judá tinha uma parte demasiadamente grande, né? Enquanto as outras tribos ficaram por pouco. Por quê? Porque são aqueles que não tomam iniciativa, não vão atrás dos seus objetivos, não vão atrás do seu propósito, né? Então depois eles ficam com o que sobra, né? Fica com o que sobra. E foi exatamente aqui o que aconteceu com a tribo de Simeão, que teve que ficar dentro da tribo de Judá, pois a tribo de Judá tinha ficado com uma parte muito grande de terras, perfeito? Versículo 10. E a terceira sorte surgiu, ou seja, a terceira família, a terceira tribo que vai receber ali sua herança. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon. Zebulon também, um dos 12 filhos de Jacó, segundo as suas famílias. E o limite da sua herança ia até Saride. E o limite subia em direção ao mar e Marala, e alcançava da B7, e chegava ao rio que está diante de Joqueneão. Então a terceira tribo, ou seja, a terceira sorte, foi lançada ali para Zebulon. Versículo 12. E de Saride volta-se para o leste, em direção ao sol nascente, até o limite de Quislote Tabor, e depois sai até Daberate, e sobe até Jáfia.
e de lá passa pelo leste até Gate-Rafé, Gate-Efé, e para Et-Cazim, e sai para Rimon, Metoá, para Neã. Eu limite a rodeia pelo lado norte até Anatom, e as suas saídas estão no vale de Ifitael. Versículo 15: E Catate, e Nalau, e Sinron, e Idalá, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte, né, a quarta tribo a receber ali a sua porção de terra, então foi a quarta sorte, surgiu para Isacar. Isacar também um dos filhos de Jacó. Para os filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Versículo 18. E o seu limite era em direção a Jezreel, Quesulote e Sunem. Jezreel, Quesulote e Sunem. Ou seja, esta é a quarta tribo, né? A quarta tribo das sete. Então, nesse capítulo aqui, nós vamos descrever, vamos ler aqui como é que ficou, como é que foi distribuída todas aquelas terras, a famosa terra prometida entre as 12, né? Entre as 7 tribos aqui, na verdade, né? As 7 tribos aqui dos filhos de Israel. Você veja aqui no capítulo 18, como é importante você pegar a frente, você tomar iniciativa e você ir em busca do que é seu, pois este é um grande sinal de riqueza. No capítulo 18 foi um capítulo só para a tribo de Benjamim, que foi uma das tribos ali que tomou a frente, perfeito? Só para a tribo de Benjamim. Então aqui o capítulo 19 fala de todas as outras tribos, perfeito? Então a quarta sorte surgiu para Isacar, para os filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Versículo 18, e o seu limite era em direção a Jezreel, e Queselute, e Sunem, e Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enrada, Bet-Passes, e o termo alcança Tabor, e Saazima, Bet-Semes, e as saídas do seu limite eram o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Versículo 24. A quinta sorte. A quinta sorte surgiu para a tribo dos filhos de Aser. Aser também um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, que formou as 12 tribos de Israel, segundo as suas famílias. E o seu limite era Elcate, e Ali, e Beten Aksaf. Versículo 26. E Alameleque, Amade, Mizal, e alcança o Carmelo na direção oeste, e Sior-Libnate. Versículo 27. Se volta para a direção do sol nascente, para Bet-Dagon, e alcança Zebulon e o vale de Ifta. Em Iftael, em direção ao lado norte de Bet-Emeque, e Neil, e sai pela esquerda de Cabul. Versículo 28. E Hebron, e Reob, e Amon, e Canã, até a grande Sidom. E depois o termo se volta a Ramã, e a cidade forte de Tiro, e o termo se volta para a Ossa, e as suas saídas estão no mar, desde a costa até Iquzibe. Também uma, Afeque, Reob, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Versículo 32. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naphtali, a saber, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E o seu termo era de Elefe, desde Alon até Zananim, e Adame Naquebe, e Jebnel até Lacum, e as suas saídas ficavam no Jordão.
Versículo 34, e depois o termo se volta para a direção oeste, para Azenote, Tabor, e de lá sai para o Coque, e alcança Zebulon no lado sul, e alcança Áser no lado oeste, e Judá sobre o Jordão em direção ao sol nascente. Versículo 35, e as cidades fortificadas são Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdal, Orém e Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias e as suas aldeias. Então a sexta sorte surgiu para os filhos de Naphtali. Naphtali é um nome bem famoso, perfeito? Então as cidades, então esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, as suas cidades, as suas aldeias. Versículo 40, e a sétima sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Então, a sétima sorte, ou seja, a última família aqui contemplada, a última tribo aqui contemplada, foi a tribo de Dan. E você vai perceber um pequeno detalhe aqui, o que vai acontecer com essa tribo, pois essa tribo foi a última, né, a receber sua porção de terras. Então, veja o que acontece com o último. E a sétima sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Versículo 41. E o termo da sua herança era Zorã, Estaol, Ersimes, Saalabim, Aijalon, e Ilta, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Balate, Jeude, Beneberaque, e Gat-Rimon, Mijarcom, Racom, com o limite na frente de Jafó. E o termo dos filhos de Dan lhes saiu demasiadamente pequeno, percebe? Então Dan, por ser o último, então a parte de terra ali que saiu para aquela tribo foi uma parte muito pequena. E o termo dos filhos de Dan lhe saiu demasiado pequeno, por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lesem, e a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram Lesem de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Então você percebe aqui que a parte dali para a tribo de Dan ficou muito pequena, então eles tiveram que lutar com outros povos para tomarem as terras, né, para que eles pudessem aumentar ali a possessão de terra que lhes cabia. Versículo 48, esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Versículo 49, quando eles terminaram de dividir a terra, de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Num, no meio deles. Então eles dividiram todas as terras ali, todas as heranças, todos os termos ali, né, dividiram entre as 12 tribos, né? Por que 12 tribos? Porque a tribo de Levi, né, no caso, ela ficou de fora, pois a tribo de Levi não recebeu possessão de terra, não recebeu herança de terras, nem de bens materiais, nem despojos, porque a herança deles era o serviço sacerdotal, a herança deles era a convivência com Deus, pois Deus, através dos levitas, transmitia suas leis, suas mensagens para todo o povo de Israel. Então o serviço era cuidar do tabernáculo, cuidar da parte espiritual do povo de Israel, cuidar da casa de Deus. Esta era a herança, né? Ou seja, aquele povo santíssimo, aquele povo purificado, os levitas, que ali a herança deles era Deus, a herança deles era Deus e não bens materiais, perfeito? Por isso os levitas, então, eles não tiveram possessão, não tiveram heranças de terras, as terras não foram divididas entre eles. Então sobrou ali para as 12 tribos. Por quê? Porque os filhos de José, Manassés e Efraim,
né? Então eles que ficaram então na posse então da parte de José e da parte dos levitas. Então por isso que tira, que deveria ser 13 no caso, né? 13, a 13ª tribo não recebe herança, que é a tribo dos levitas. Então eles se reuniram ali, então aquelas 12 tribos, seus príncipes, seus representantes se reuniram ali e eles resolveram então que dariam uma parte de terra, uma possessão de terra diretamente para Josué, assim como foi feito com Caleb, né? Pois Josué e Caleb foram os únicos remanescentes lá da era de Moisés, né? Que acreditavam verdadeiramente, né? Acreditavam verdadeiramente que o povo de Israel podia conquistar a famosa terra prometida, enquanto os outros 10 mensageiros, os outros 10 espiões que foram com Josué e com Caleb espionarem, verificarem, avaliarem as terras, a famosa terra prometida, trouxeram medo, trouxeram terror ali para a congregação, para o povo de Israel. E aquele povo ficou amedrontado, ficou aterrorizado. Então eles não tinham capacidade, eles não tinham potencial, não tinham fé, não acreditavam que poderiam alcançar a conquista da famosa terra prometida. Somente Caleb e somente Josué acreditaram. Então é por isso que eles foram abençoados por Deus e receberam grandes porções de terra como herança. Perfeito? Versículo 50. Segundo a palavra do Senhor, eles lhes deram a cidade que pediu, a saber, Timnat Sera, e no monte Efraim, e ele edificou a cidade e nela habitou. Então ali Josué edificou ali a cidade e nela habitou. Versículo 51, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel dividiram como herança por sorteio em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim eles terminaram de dividir a região. Então ali eles terminaram de dividir a região. Então Josué também recebeu uma grande porção, uma grande parte de terras. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 19 do livro de Josué, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos, somente os tolos já sabem de tudo e não precisam aprender mais nada. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, acompanhou nosso vídeo aqui por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e muito conhecimento para você. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa. Se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu positivinho ali, a mão de positivo, deixa apenas o seu like, pois agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!